E aí, galera, tudo bom? Bom sábado a todos vocês. Lembrando que daqui a pouco, 18h30, teremos Clube do Remo e Atlético Mineiro no Mangueirão. Leão e Galo se enfrentam. E hoje a gente não sabe, não tem a mínima ideia do que possa acontecer. Porém, se o Remo vencer hoje a partida, finalmente o Remo consegue sair da zona de rebaixamento. É isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui que a vitória do Clube do Remo tira o Leão Azul Paraense dessa incômoda e desgraçada zona de rebaixamento. E o Remo hoje pode dar adeus dessa zona para que nunca mais possa entrar. Jogo dificílimo, com todo respeito, não pelo Atlético, mas sim pelo que o Remo deve ter em campo, por tudo aquilo que eu já venho falando. Você já sabe, né? Presidente, executivo, o Remo não contrata ninguém. Vocês vão se perguntar até, mas tu falou aí que o Remo contratou atacante. Pois é, atacante para base. O Remo precisando de atacante e o Remo vai no mercado e contrata o jogador para base. Não que não esteja certo, mas os caras estão brincando com o Remo na Série A. Remo não tomar cuidado, quem avisa amigo é, né? Mas se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? E eu já estaria milionário aqui, de tanta gente dar conselho. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhem o vídeo, por favor, para a gente chegar o mais longe possível, bem próximo dos 30 mil. Faltam menos de 100 pessoas, faça parte, né, deste momento histórico aí para nossa comunidade aqui do Tudo Nosso Nada Deixa. Bom, galera, vamos falar um pouquinho dessa partida. Jogo dificílimo, como todo jogo do Remo é, porém só a vitória interessa. Remo precisa, dentro de casa, dizer quem manda no brasileiro. Vencemos o Vitória, saímos, empatamos com o Santos fora, viemos aqui, perdemos para o Santos, mais Copa do Brasil, todo mundo já sabe o que aconteceu, fomos gafados, etc, etc. Não adianta mais falar sobre isso aí. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Remo ganhou o primeiro jogo, né, desse retorno. Esperamos que isso continue, porque se o Remo ganhar os jogos em casa, o Remo pode perder todos fora. O Remo estará na Série A do ano que vem. Tá? O Remo estará garantido na Série A do ano que vem. Então basta ganhar em casa. Jogo a 18h30, né? Procura por ingresso ainda, né? Muito abaixo da expectativa. Para a gente é pouco, né? Para outros clubes é coisa de outro mundo, né? Negócio de 15 mil pessoas no estádio. Para outros clubes ninguém consegue colocar nem 7, 8, 9, 10. A gente coloca 15 e acha pouco. Mas isso aí ainda é resultado, né? Não vou nem dizer do jogo contra o Santos, mas é resultado do torcedor ir para o campo e não vê uma apresentação, não vê um jogador novo. Hoje, Léo Andrade pode ser titular, galera. Olhe o nível que nós chegamos. Vou colocar na tela já já. Então, realmente, a situação do Remo para o jogo de hoje é muito complicado. Eu espero que seja válido aquilo que a gente conhece do clube. Quanto menos se espera, o Remo vai lá e ganha. Isso aconteceu contra o Vitória. E quanto mais se espera, o Remo vai lá e faz besteira e decepciona. Então, hoje é um jogo que eu não espero muita coisa. Vou ser bem sincero, no final vou deixar aqui a minha opinião de modo, né, torcedor e de modo analista no final do vídeo. E vou ser bem sincero, eu não espero muita coisa do Remo hoje, não. A gente sempre vai ficar na torcida e espera estar errado, tá bom? Galera, a gente vai apresentar aqui, primeiramente, o jogador que o Clube do Remo contratou para a base, né? Foi artilheiro na Copinha, Juan Isaza, né? Colombiano, 20 anos, né? Pô, poderia colocar o moleque logo, pelo menos no banco de reservas aí, pelo menos para viajar já contra o Inter, que é o próximo jogo do Remo fora de casa, depois do jogo de hoje, para testar, cara. Porque Eduardo Melo a gente já testou e não dá. Poveda, Jesus, é o Ribamar branco, eu costumo falar. Aleph Manga tá aí, para fazer um gol erra 20, né? E a gente não tem opção, já que a diretoria do Remo é um zero à esquerda, é nula, não, nula não, né? É um zero à esquerda mesmo, ou 33 à esquerda, não consegue contratar ninguém, amadores, ineficientes, né? Não tem qualidade para ir no mercado. Pega esse garoto aí, joga lá no time titular, vê no que dá. Ele é centroavante, 20 anos, aí nasceu dia 20 de setembro de 2005, né? Mojimirim, 15 de Jaú, sempre tá fazendo seus golzinhos, mas é base, né, galera? É base. Na copinha aí, ele fez 4 gols em 6 jogos. No Paulista 3 foram 6 jogos, né, e 2 gols marcados, então já atua pelo profissional. Paulista 3 é profissional, Paulista 3 é o Campeonato Paulista da terceira divisão, então ele atua como profissional pelo 15 de Jaú. Colocou o garoto aí para jogar, vendo o que dá.
né? Porque o Remo não consegue ir no mercado. Não é o certo, mas é a opção que tem, né? Vamos ver aí o que esse garoto, Juan Issaza, que não dá nem pra gente colocar aqui nas costas dele alguma coisa, né, que possa resolver para o Remo, porque não é o certo. O Remo era para estar no mercado com um atacante de qualidade, né, gastando valores. Na verdade, não é nem gasto, né? É uma questão mesmo de investimento, né? Você pagar caro num bom jogador não é gasto, é investimento que tem o retorno lá na frente. Agora a gente já vai falar de Remo e Atlético. Eu vou colocar a escalação, provável escalação do Remo, falar um pouco e colocar também a provável escalação do Atlético Mineiro aqui para vocês. Bom, galera, a provável escalação do Remo é isso aí que vocês estão vendo na tela. Rangel, Matheus Alexandre, o Marcelinho nem sequer foi relacionado, né? Sentiu no jogo contra o Santos, jogou aí no segundo tempo com uma contusão, né? Ainda vai fazer os exames, mas está fora do jogo para não agravar. E aí, galera, a gente perde o nosso principal jogador, né? De válvula de escape ali pelo lado direito. Preocupa muito que o Matheus Alexandre, jogador, né? Razoável, marromeno, marromeno. E não é um cara agudo, né? Então a gente vai ter provavelmente dois laterais hoje, não teremos um ala. Então, Marcelo Rangel, Matheus Alexandre, Matheus Felipe, Léo Andrade. O Remo precisando sair da zona. Léo Andrade pode ser titular. Mike, Pico, José Wellison, Zé Ricardo, Iago Pikachu, Aleph Manga, já já. O time do meio para frente a gente já conhece. Se houver alguma alteração, José Wellison entra na zaga, o que já está errado, né? Vai ser improvisado. E aí sai o cracaço Léo Andrade e entra o Patrick Picanha no meio campo. Ou seja, nós estamos disputando uma primeira divisão e tudo que a gente fala aqui no canal, né? Tudo que a gente menciona nos vídeos, nas lives, e eu sou um cara que eu gostaria muito de estar errado na minha pontuação, nas minhas análises, e uma desta parte a gente está 100% certo. Eu gostaria de estar pelo menos 1% errado. A gente está 100% certo. O que que a gente fala e fica repetindo aqui? Não tem elenco, não contrataram, 53 dias da Copa do Mundo parada não fizeram nada. Isso aí é fruto, essa escalação aí, eu vou colocar de novo, isso aí é fruto do amadorismo do Clube do Remo. O Remo hoje pode ir a campo com o Léo Andrade. E se não for o Léo Andrade, o José Wellison será zagueiro. Um volante na zaga, desentrosado com o zagueiro. O Mike, Deus o livre guarde, o dia que o Mike Dama de Marcelinho não puder jogar, quem é que vai jogar na esquerda? Se o Zé Wellison vier para a zaga e sair o Léo Andrade, vai o Patrick Picanha pro meio. Ou seja, a gente não sabe nem o que falar, a gente não sabe nem o que dizer, porque é um time limitadíssimo. O Remo, é o que eu falei no início lá, o time do Remo não é tão ruim, mas o elenco é podre. E quando a gente procura um elenco, a gente depende do elenco, é isso aí que está na tela para vocês. Aí vocês vão me perguntar, Theo, o que fazer para ganhar o jogo? É o que eu falo todas as vezes. Vontade, dedicação. Até não tem faltado isso, tirando aquele jogo com o Corinthians, mas Série A não precisa só de vontade e só de dedicação. Você tem que ter qualidade para você poder ganhar a partida. E esse time aí da tela, pessoal, onde é que está a qualidade aí para poder tentar alguma coisa na Série A? Então, aos trancos e barrancos, o torcedor que for ao estádio vai ter que ter muito amor mesmo, mais do que a gente já tem, para poder ver esse time em campo, né? Com Léo Andrade, Matheus Alexandre, Pikachu na direita, Aleph Manga de centroavante, um volante de camisa 10, que é o Zé Ricardo, né? Quando eu digo camisa 10, é o meio armador. E não dá para esperar muita coisa, galera. O famoso Deus nos acuda, a gente não tem nem sequer treinador, né? Remo não tem treinador, essa é a grande verdade. Treinador muito fraco que o Remo tem, não consegue extrair nada do pouco que ele tem, e ainda mais o titular ele não extrai, ainda mais os bancos de reserva, com o Zé Wellison na zaga, se não for Zé Wellison, é Léo Andrade. Muitas pessoas me perguntam até o que é que tu prefere. Sem nem dizer para você, galera. O Léo Andrade, para mim, eu presidente de um clube, não jogaria nem terceira divisão. E o cara pode ser titular na Série A. Tanto prova que ele nem entrou no jogo passado contra o Santos. Como o Léo Condé é previsível, eu ainda acredito que ele vai colocar o Zé Wellison na zaga. Que a gente vai perder o Zé Wellison, que vinha bem nessas duas últimas partidas. Aí vai voltar o Picanha pro meio campo. Aí vai matar o Pico. Zé Ricardo é o meio armador que tem que estar voltando. Então, pessoal, é complicado, né? Que Deus abençoe o clube do Remo e a gente sai com uma vitória, porque o empate é ruim demais e a derrota é trágica. Aí vai colocar o Remo cada vez mais no buraco. O Atlético Mineiro vem com esse time, né? O Everson, Natanael, Lianco, Juan,
Cauã Piscine, Cissé, Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Cacieira e Minda. É o que eu falei lá no início do vídeo. Não é sobre o Atlético ser um timaço. É sobre o Remo não ter o meu elenco. Vocês assistiram a minha live com o Bad Boy aqui, e o Bad Boy concordou comigo, e é o que eu falo todas as vezes, perdão. Não tem time bom nessa Série A, a não ser o Flamengo e o Palmeiras que estão em cima da caixinha. O resto, tudo meia boca. E olha, meia boca mesmo, viu? Muitas limitações técnicas, táticas e físicas. Mesmo que o Remo tá brincando com o campeonato. Quantos outros times têm essas limitações e estão procurando melhorar? O Remo tem limitações e tá piorando, porque tá perdendo jogadores. Hoje é o Marcelinho, no próximo jogo pode ser o Mike. E não tem contratação, porque a Série A vai ser um jogo atrás do outro agora, né? Então, pessoal, o meu modo torcedor mesmo, hoje sendo fanático, coisa que eu não sou, mas há muito tempo, graças a Deus, 2-1 pro Remo, tá? Mas sendo muito fanático. Modo analista, galera, 1-1 e sendo muito bom com o Remo, 1-1, tá? Analisando assim algumas limitações do Atlético e dando esse empate ainda pela garra, pela vontade que o Remo possa ter. Eu espero que na live a gente aqui depois do jogo a gente venha com o modo torcedor, o Remo ganhando pra gente fazer uma live alegre e feliz, pra gente lotar aqui a melhor live do YouTube, modéstia à parte. Galera, vamos ao estádio, vamos torcer pro Remo, é o que resta. Vocês não são o Vivian, vocês não são o Tonhão, eu também não sou, a gente não pode contratar. A gente banca esse clube, desbanca, faz tudo que a gente tem e o que a gente não pode, ao final a gente ganha de troco. Isso aí, ó. Léo Andrade, Zé Wellison na zaga, a volta do Patrick Picanha, sem o Marcelinho, o Matheus Alexandre a gente não sabe o que vai desempenhar, com o Pikachu que não tá rendendo nada, parece caldo de gó, com um atacante que para fazer um gol erra 10, espero que hoje seja um dia que dos 10 que ele já errou por aí, que ele faça, né? Então, vamos na força, vamos no amor, né? Que a gente analisando assim, né? Mesmo o Remo jogando em casa, nem consigo dar um favoritismo ao Remo, mas que a gente precisa ganhar. O Remo hoje ganhando sai da zona de rebaixamento. Se Deus quiser, no pós-jogo, a gente vai mostrar a tabela com o Remo 14º, 15º, mais longe dessa maldita zona de rebaixamento, que é culpa muito do Tonhão. Tá? Se o Remo tá na zona hoje, é única não, é muito, digo 80% por causa dele. Tá? Até exima alguns jogadores disso aí. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, a gente volta mais tarde. Fui.